Bom vini na Curaçao, na Corsol, na Papiamento. Meu nome é Belsa. Esse aqui está nos Dushi Corsol. E esse aqui está para TV, Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí como convidado uma pessoa profissional de alto calibre que já tivemos a oportunidade de entrevistar. Luiz Roberto Nascimento, sempre um prazer revê-lo. Muito obrigado, um abraço, muito obrigado pelo convite. Luiz, conta um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho da sua trajetória profissional, a escolha da carreira. E principalmente assim, o que te motiva a estar todos os dias aprendendo coisas novas? Pois é, eu fui office boy de contabilista, né? E lá aos 12 anos eu comecei a aprender contabilidade. E o bichinho pegou você. E aí eu, na hora de decidir no segundo grau, eu resolvi fazer, acho que uma das melhores escolhas que eu fiz, aí uma sugestão de mudança do modelo educacional brasileiro para fazer o segundo grau profissionalizante, porque as pessoas terminam o segundo grau e não têm profissão nenhuma. Então, eu creio que essa foi uma decisão acertada. E aí eu fiz o curso técnico em contabilidade, depois fiz administração no curso superior, e aí pós-graduação em finanças, e aí era uma outra época. Então essa é uma experiência profissional bastante profissional e acadêmica, né, de fazer com que eu chegasse até aqui. E aí, essa provocação que você me fez, né, algo que eu falo em sala de aula, né, eu sou professor de finanças desde 1986, né, e lá eu digo para os alunos, se eu pudesse voltar, eu faria tudo de novo. Então, assim, um recado que eu já deixo desde já é: escolha uma profissão que seja mais adequada. Assim como eu escolhi ser contabilista e administrador com especialização em finanças, de acordo com a minha gosto e satisfação, né? E isso eu faço hoje com muito gosto e muita satisfação, que faz aí dos 30 anos que eu percorri na carreira profissional, trabalhando em empresas nacionais e multinacionais, e me levando à primeira viagem à Alemanha em 1998, quando eu estive na sede da Plaut, numa cidade pequena lá ao lado de Munique, chamado Ismaning, né, em agosto de 98, me lembro muito bem. Que bacana. Ô Luiz, é que a grande parte das pessoas, principalmente quem é mais ligado a humanas, fala, não, eu tenho medo de números. Isso daí para você não foi, até hoje não te dá uma irritação nem nada quando fala em números, é prazeroso. Claro, então, essa é uma questão interessante, né? Outro fator que me fez levar para a contabilidade, eu sendo sincero aqui, né? Eu tinha medo de contabilidade, desculpa, de matemática e física. Sim. No segundo grau, né? Porque eu já tinha contato lá no ginásio, né? No ginásio já tinha colegas já cursando o segundo grau, e eles falavam, ó, aqui tem muita matemática, muita física, muita química, e eu falei, não, eu vou para a contabilidade, que é mais tranquilo. E assim, tem trabalho-se com números, né? Mas é muito mais tranquilo, é muito mais vantajoso. Eu já sei que você já vai me perguntar, eu não sei se na outra entrevista eu falei, mas eu costumo dizer o seguinte, né, eu não tenho medo, o Marcelo Tasso um dia fez no programa da noite, né, altas horas, né, dizendo que a contabilidade, qual a profissão que vai acabar primeiro? Administração, contabilidade ou direito, né? Eu digo para os alunos, a minha esposa não gosta que eu falo isso, né? Mas eu não tenho medo da profissão acabar, porque, aliás, tem um projeto, né? Tem um projeto aí dos malucos querendo tirar algumas cursos, mas
voltando ao tema, contabilidade e administração vai voltar. Sempre vai existir. Porque, veja, a contabilidade é uma ciência desde 1494, né? O Frei Luca Paciolo, né? Que lá, num tratado interessante, né? Ele trouxe, ele colocou um capítulo, né? Lá no livro que ele falava de tratado de matemática, a igreja já tratava isto como uma ciência, né? A partir das partidas dobradas, né? Então, só para ilustrar, né? E eu acredito que a gestão empresarial por números de contábeis e de finanças sempre vão existir, independente se existe a profissão ou não. Eu estarei lá e outros congêneres estarão lá para programar os computadores. Né? Perfeito. Ô, Luiz, quando eu e você estudamos, era tudo analógico. Né? Então, como foi o impacto de quando chegou a informática, que chegou o Excel, chegou o Macros? Para você foi um desafio assim daqueles bravos, ou você falou, esse é o caminho e eu tenho que entrar nele? É interessante. Eu costumo dizer o seguinte, eu estava lá na época do downsizing, né? Na época dos grandes computadores, né? Do mainframe, né? Eu trabalhava numa empresa, né? Lá no meados dos anos 80, né? No 4131 da IBM, e aí eu costumo dizer que eu cometi um sacrilégio, né? Que fazer uma planilha eletrônica, um editor de texto num mainframe, né? Mas o que é? Como você mencionou, né? Eu estava lá nesse processo de aproximação, né? Da informatização das empresas e revendo as fotos, né? O meu filho, que você já convidou, né? Hoje ele é engenheiro de software e tem uma foto dele lá no meados dos anos, final dos anos 80, ele pequenininho, né? E nós dois do lado de um terminal de computador, né? Quem diria que hoje ele seria um cientista, né, desta área? Então, assim, isso que você menciona, né, de estar sempre à frente, né, de estar up to date com as novas tecnologias, essa é uma questão bastante importante. Já fica a dica aí para você que está se preparando para entrar no mundo profissional e aqueles que ainda não perceberam que essas novas tecnologias vieram para ficar. Perfeito. Luiz, e é importante assim o seu olhar sobre isso daqui, porque assim, às vezes você imputa os dados no Atal e dá aquele resultado, só que muitas vezes ele não pode ser 100% confiável. Lucros e perdas, aquelas coisas, às vezes precisa de um determinado olhar, opa, tem alguma coisa que precisa ser modificada aqui, não é o que está sendo esperado aqui e tal. Então, algum número que foi colocado lá, ou em mês diferente, essas coisas que podem dar um resultado totalmente diferente lá na frente, né? Principalmente previsões. Pois é, né? Esta é uma questão bastante interessante. Existe uma profissão nova, né? Que é o cientista de dados, né? E justamente o que você menciona, né? Não basta apenas informatizar, ter os dados ali. Se não tiver uma visão crítica dos números, da realidade que ele é, e aí o sentimento, né? Algo que está assim em voga agora, toda a área de finanças fala, né? Do evento, né? Daquela loja vermelhinha, nem vou falar o nome, daquela loja vermelhinha, você sabe como está todo mundo falando nela, né? E a respectiva empresa de auditoria, né? Também não vou falar o nome, mas assim, são 4 profissionais que estiveram ali em voga, né? O diretor de finanças e o contador da empresa vermelhinha, né? E os auditores, né? Que fizeram auditoria e não perceberam aquilo que você falou, né? De ter esse olhar crítico, né? Sobre os dados, né? Das tendências, né? E parece que esta fica a dica de novo, né? Uma profissão do futuro aí que é o cientista de dados, né? Preditivos, né? Usar as informações como base de orientação para pegar estas curiosidades, né? Para falar ali
conhece aquele livro ali do elefante Sim, e tal, exato. aquelas coisas todas, né? Perfeito. Ô, Luiz, você é incansável na busca de novos conhecimentos, né? E cada curso que você faz, você vê, o olhar muda, né? Porque é importante a gente ter sempre bons professores, ver o jeitão de como que as coisas caminham. Fala dos seus últimos cursos aí que você fez. Então, E você é um grande exemplo que eu cito, porque assim, ó, eu tenho um monte de amigos da minha idade que falam, não, agora eu só quero ficar assistindo televisão em casa. Eu falo, ó, cuidado, você está esperando a hora de chegar. Porque a vida é uma coisa bonita quando você sabe mais, né? Pois é, né? Voltando àquela sua provocação do bichinho, né? Eu estava em Belo Horizonte ali, no meados dos anos 80, e eu estava preparando o TCC do curso de especialização em finanças que eu fiz em Belo Horizonte, e aí eu ouvi falar de ADESG. A ADESG é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. E aí eu fiquei com aquela questão, falei, o que será isso, né? E fui pesquisar. E acabei fazendo o curso, né? Em 1985, foi exatamente no último ano do regime, né? Era o último presidente, foi o João Batista Figueiredo, né? Então, ali no final, né? Em 86, o Tancredo eleito, mas o curso era no Rio de Janeiro ou que foi em São Paulo? Então foi em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Tá, e aí no curso você tem oportunidade aí de dizer o seguinte, né? Não tem nada de militarismo, aliás, desde aquela época até hoje, eu vou falar de outros cursos, os dirigentes, né? Como a Escola Superior de Guerra, como diz, né? É sempre a colocar diante de uma questão de brasilidade, né, de observar como resolver os problemas graves que o Brasil tem, contando com profissionais de alto gabarito, civis e militares, para que conjuntamente sejam resolvidos problemas, sejam debatidos e propostas soluções. Existe um termo, não sei se você conhece, que é tríplice hélice, né? Que é a academia, a sociedade civil e o governo, né? Fazendo que haja um desenvolvimento e encontremos soluções para os problemas brasileiros. Depois eu fiz, de 87, 88 e 90, eu fiz cursos de extensão em economia na Escola Superior de Guerra, aí no Rio de Janeiro. Né? Então, tem a oportunidade de conhecer de viva voz, eu ouvi Simons, Roberto Campos, o César Maia. César Maia, o economista, né? César Maia, na época, ele era secretário da Fazenda, foi antes dele ser governador do estado do Rio de Janeiro. Então, e aí, os profissionais, como você mencionou, ícones da economia brasileira e militares, né? E professores civis que são, como chamado lá, do corpo permanente da Escola Superior de Guerra, tratando de economia e olhando como é que é a verdadeira realidade brasileira, para que nós possamos conhecer como é que é esse outro lado. Né? Depois, e muitas simulações de estratégia e tática também, né? Pois é, né? Né? Porque você vê lá, eu costumo dizer, né? O Sun Tzu, né? Há 4.000 anos, ele é o grande estrategista, né? O mundo corporativo. E aquele nível continua atual, né? Opa! Aquela questão do up-to-date, né? Você tem que fazer alguma coisa que seja eterno, né? Seja para sempre, não seja apenas uma modinha, né? Então, o que faz? Aí, os brasileiros aí, é interessante dizer por que existe a Escola Superior de Guerra, é que lá no final da Segunda Guerra Mundial, seja os Estados Unidos quanto a Inglaterra criaram as duas escolas semelhantes que tem no Brasil, eles tinham medo da Terceira Guerra Mundial.
e é a forma de manter integrada aquela tríplice hélice para que os países que estejam envolvidos num conflito mundial, eles não sofram solução de continuidade com os problemas de logística e de mobilização, que é normal nesta época de conflito, né? E trazendo para um momento mais presente, né, tem um termo que é usado, que é a chamada guerra híbrida, né? Hoje em dia não se sabe de onde vêm os ataques, né? Então os ataques internos, né? Você vê que nós estamos passando por um problema agora, né? As torres, né, de energia estão sendo atacadas, né? Nos cursos que eu fiz, eu perguntei para os militares da Marinha, né, de garantir os cabos ópticos, né? A ligação entre os continentes são cabos ópticos. Exatamente. A ligação cabo submarino mesmo, né? São cabos submarinos. Então, precisa a garantia, as plataformas marítimas, né? E o Amazônia Azul, né? E tal. Então, esses cursos foram interessantes para mim, para conhecer esse tipo de coisa. E aí, o último curso que eu fiz, né? Eu fiz um curso de economia e política de defesa na Escola Superior de Defesa, uma fase que foi em agosto, em setembro do ano passado, de 2022, que foi pela internet, e depois eu fui convidado, né? Passei por todas as fases, tive que fazer um pequeno TCC, né? Chama-se, um ensaio técnico individual sobre a situação de defesa, né, de propostas, e fui convidado a fazer um curso em Brasília, na Escola Superior de Defesa, durante 2 semanas. Aí um curso completamente voltado para militares, simulação, né? E lá eu me lembro que tinha um exercício que falava, né, um país hipotético que está sofrendo questões interna, né, terrorista, recebendo ajuda de outros países para implantar um regime diferenciado. Então, como é que as Forças Armadas se preparam para responder este embate? Legal. Ô Luiz, e como é uma coisa assim nova, existe um rejuvenescimento de informações, né, para você, né? Assim, você curte aquele momento, né? Parece que você está numa missão em que você tem que tomar as decisões as mais assertivas possíveis, com o tempo que é dado lá e com as pessoas que você tem. Não dá para ficar buscando muita coisa fora, né? Para você é prazeroso esses momentos de compartilhar aquelas informações e ver o que as pessoas pensam, o direcionamento que tem que ser dado o mais rápido possível, mas o mais assertivo possível também. Perfeito. O exercício, né, que é feito, né, seja neste último curso que eu fiz, né, na Escola Superior de Defesa, né, chamada ESD, seja no EAD, né, através de webinar, seja no presencial. Eu estava muito ansioso, né, como você disse, né, ansioso de estar, né, e era prazeroso também, né, Luiz? Não era aquele negócio obrigatório, falei, de novo aquele negócio lá, não. Você cada vez ia renovado, né, para cada aula. Claro. E a oportunidade, né, não só de estar no meio de pensadores, né, estrategistas. Sim, a maioria nesse caso era a maioria de militares, mas tinham, e aí eu vou fazer uma manifestação agora, né? Eu não estava entendendo como é que um civil estava no meio de militares, mas o coordenador do curso deu uma dica e falou assim: olha, você tem que voltar e falar no seu meio ambiente, na escola, e falar na DESG de São Paulo o que você viu aqui, e trazer um pouquinho que eu estou fazendo dessa manifestação aqui, do que fazem os militares, né? Porque existe um ledo engano, né, de que o Brasil é um país pacífico, mas fica a dica, viu?
teve uma participação muito grande tem um órgão norte-americano chamado AIDA, né, que é Institute for Defense Analysis, né, é uma ONG, né, são todos profissionais, são militares e profissionais civis que estão alocados dentro deste instituto para não só formar militares americanos, mas os países amigos, né? Então eles tiveram aqui no Brasil neste período para dar suporte para este curso. O ano que vem eles já vão fazer voo solo, né? Mas uma coisa que ele disse com todas as letras é o seguinte: ele falou, olha, se o Brasil sofrer um ataque, vocês acham que vocês têm as competências adequadas para responder qualquer ataque? E aí fica a dica, né? Então, de novo, né? Precisamos pensar, não é de ser um país beligerante, mas ser um país preparado para fazer a junção das questões da base industrial de defesa, que é uma outra questão que precisa ser estudada, né? As empresas brasileiras provedoras de não só suprimentos militares, mas também de equipamentos, né? Você tem ração, né? Você tem uniforme, você tem câmeras, né? Você tem drones, você tem várias outras coisas que são de plena aplicação no mundo civil. E um detalhe, eu visitei lá em Iperó, onde está sendo desenvolvido o submarino nuclear. Então, assim, a questão nuclear brasileira, existe um transbordamento para o mundo civil, que são os radiofármacos, né? Que são muito úteis no combate a cânceres, né? E foi desenvolvida a partir do desenvolvimento do domínio da tecnologia nuclear, né? Que o Brasil não tem submarinos de armas nucleares, mas a propulsão nós somos plenamente aptos, assim, internacionalmente, para produzir um submarino com propulsão nuclear. Perfeito. Luiz, nós estamos precisando de finais, eu quero que você volte depois para a gente falar dos projetos dos livros aí. Pois não. Você é um mentor aí, está fazendo aí coisas fantásticas aí nesse meio aí, tá? Eu queria que você deixasse os seus contatos aí. Ok, vai aparecer aqui embaixo, né? Eu atualmente faço parte com meus irmãos, né? Que você já convidou da outra vez, né? Da rngestãoempresarial.com.br, né? Nós somos aí consultores da área contábil e financeira. Vai aparecer aí o celular, né? 11 9939 1208. Para quem quiser saber mais daquilo que eu falei aqui e conhecer, seja as questões educacionais e seja questões de consultoria e outra coisa que eu não falei ainda, nós somos peritos judiciais também. Se alguém precisar de alguma coisa, só contar conosco. Luiz, prazer revê-lo mais uma vez, tá? Muito obrigado. Para a família toda. Ok, muito obrigado. Um abraço. Tudo de bom. Tchau. Internautas, meus agradecimentos então a esse fantástico professor e aquela pessoa que está todo dia em busca de um novo conhecimento, né? Luiz Roberto Nascimento. Nós analisamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.